Boa tarde a todos. Caos. Caos e crise. Essa é a sensação que sentimos rotineiramente vivendo no Brasil. É impressionante como a nossa democracia é frágil e, ao mesmo tempo, resiliente a tantas mudanças repentinas e derradeiras. Mudanças essas que são frutos de um sistema anacrônico e repleto de incentivos perversos, baseados em relações artificiais e coletivistas. O brasileiro médio já se acostumou com a instabilidade e as persistentes crises e já não espera quase nada do setor público, embora, no papel, esteja absolutamente garantido ou protegido em todas as esferas de sua vida por nossa Constituição. O caos é passageiro por natureza, já as crises parecem não ter fim em nosso país. Neste painel, alguns dos mais importantes empreendedores da atualidade debaterão, a partir de suas perspectivas pragmáticas, dos verdadeiros agentes de mudança na sociedade, como chegaram à glória, construindo em um ambiente de profundo estresse alguns dos produtos e serviços que mais impactam positivamente a vida dos brasileiros. Em um mundo cada dia mais volátil e complexo, quais são as habilidades e as ferramentas necessárias para navegarmos em águas tão turbulentas? No IFL São Paulo, pautados nos valores de liberdade, preparamos líderes para serem os protagonistas do amanhã. Todos sabemos que aprender é um desafio constante e a acomodação uma ameaça ao progresso. Esperamos que após este fórum, vocês se sintam mais preparados, inspirados e, principalmente, conectados ao caminho da liberdade e às tendências para os líderes no futuro. É com muita satisfação que chamo ao palco para compor o painel sobre os desafios de liderar na diversidade, Cláudia Woods, Eduardo Ourívio e Henrique Viana, com mediação de Denis Xavier. Olá a todos, muito boa noite. A mim foi conferida uma honra extraordinária, que é apresentar esse painel, trocar uma ideia sobre um tema que não é jamais dos mais simples, num evento de amigos muito queridos. Eu já tenho uma parceria de algum tempo com o IFL São Paulo, sou um admirador do trabalho que eles fazem, é uma baita honra. Antes de qualquer coisa, antes de a gente começar a bater esse papo, eu, que sou essencialmente um acadêmico, eu sou um professor de filosofia, ninguém é perfeito, quando me falaram um painel sobre crise, eu já fiquei logo interessado na origem etimológica desse negócio. Assim, de onde vem esse nome, crise? Eu já sabia que era uma palavra de origem grega, essencialmente uma palavra de origem grega. E eu fiquei com uma dúvida, porque eu não tinha isso pronto. Qual a rede semântica dessa palavra crise no mundo antigo, no qual ela surgiu? Então, eu como um nerd que eu não sou, meio como um nerd, eu fiz um levantamento assim rápido da recorrência da palavra crise em alguns autores antigos. Veja, em Aristóteles, isso chama muito a minha atenção, lá na Ética Nicômaco, lá no seu texto sobre a política, crise aparece como escolha, seleção, selecionar, especialmente em ambiente político. Então, assim, um processo de seleção por voto. No poema de Parmênides, sobre a verdade, no texto sobre a história de Heródoto, em Isócrates, esse termo aparece como decisão, julgamento, veredito de deuses, heróis. Então, quando um deus emite um veredito sobre a vida de um mortal, isso aparece como crisis no grego. Em Píndaro, Sófocles, aparece como competição de força e habilidade. Cara, isso é muito legal, velho. Como competição de força e habilidade. Mas o que me chama mais atenção é que
ainda em Aristóteles, aparece também como prêmio. Crise é prêmio. Porque o crises vem de crino, vem de um verbo. Você vai escrever esse trem? Depois eu vou te passar esse negócio, porque eu fiquei muito abismado. Eu falei assim, eu vou ler, né? Eu vou pegar a palavra etimologicamente, é uma porcariada, dor, sofrimento, que nada. E para finalizar e passar para vocês, vem do verbo crino. Distinguir, selecionar o melhor. Chupa essa manga. Selecionar o melhor. Só depois, eu sei lá que horas isso aconteceu, não tive tempo para fazer essa análise, que crise vai ganhar uma conotação para nós mais pesada, mais sofrida. Bem, lançando aí essa bomba, eu gostaria muito de ouvir sobre esse tema a Cláudia Woods, que é CEO da WeWork na América Latina, está acompanhando a gente ali à distância. Tudo bem, Cláudia? Tudo ótimo, e vocês? Pena não poder estar presencialmente, mas Teremos... estamos juntos nesse nosso novo mundo. Teremos outras oportunidades, com certeza. O Henrique Viana, que é fundador, diretor executivo da Brasil Paralelo, que todos nós conhecemos tão bem. E o Eduardo Ourívio, que é sócio fundador, já te dei muito dinheiro, Eduardo, do Grupo Trigo, uma cadeia aí que nos alimenta enormemente, muito feliz com sua presença também. O que vocês acham desse negócio aqui etimológico? Serviu para alguma coisa ou só para falar que eu estudei mesmo? Espetacular. Já mudou todo, inclusive a linha de raciocínio. Agora já quebrou tudo, tem que repensar o negócio todo. Podemos acabar com o painel e depois a gente troca. Vamos começar pelas damas, né, para a gente ganhar mais tempo. Né? Cláudia, por gentileza. Não, Denis, eu o privilégio de estar em casa, aqui na minha mesa, que eu consegui anotar várias das coisas que você falou. E, na verdade, na abertura que o Tomás fez, eu anotei uma frase que me chamou muita atenção também, que eu não sei se todo mundo captou, que é "o caos é passageiro". E ele falou essa frase e eu confesso que eu parei para refletir um pouco na minha carreira e falei, putz, o caos na minha carreira não foi passageiro, ele foi quase que um estado permanente de ser, né? E aí, juntando um pouco isso com as palavras que você trouxe, então, anotei aqui algumas que me chamaram muita atenção: escolha, seleção, decisão, competição, força e habilidade. Eu acho que, na verdade, essas definições de crises quase que definem o perfil dos líderes que acabam gostando desses ambientes ou sendo atraídos e sobrevivendo, né? Então, eu acho que um ambiente de crise, empresas em crise, muitas vezes os profissionais que ficam nessas empresas estão fazendo uma escolha. Não é para todo mundo, né? Eu já tive inúmeras conversas com funcionários. Antes de assumir a WeWork, eu era CEO da Uber no Brasil, que também é uma empresa repleta de crises. Antes disso, participei do movimento aí de mudança do mercado financeiro no Brasil, no Banco Original, mudando a regra de abertura de conta online. Então, a minha trajetória foi uma trajetória cheia de crise. E essas características são as características dos líderes dessas empresas, né? Então, uma capacidade de tomada de decisão. No fim das contas, isso é uma das palavras-chave de qualquer líder numa empresa que está passando por uma crise. Você tem que tomar uma série de decisões, normalmente com um ambiente imperfeito de informação. Então, esse mundo que a gente vive hoje, de tecnologia, de dados, de tudo, de alguma forma a gente fica viciado em poder olhar todos os números, né? Você entra na sua sala de comando, deixa eu olhar os números antes de tomar uma decisão. Muitas vezes, numa crise, você não tem esse privilégio. Você vai ter meia dúzia de dados, você vai ter a opinião das pessoas que estão sentadas ao seu redor e a sua decisão vai ter que ser tomada com apenas isso, né? E não muito tempo para ponderar, muito tempo para analisar. E aí, interessante o ângulo da competição, porque, na prática, nunca tinha parado para pensar nesse sentido, mas, de fato, acaba que existe uma competição nesses momentos de crise, né? Existe uma competição entre os pontos de vista,
entre os ângulos que as pessoas olham. Dentro desse ambiente imperfeito de dados, a gente acaba tendo uma competição por quem fala mais alto, por quem consegue ter uma sacada mais rápida, quem tem uma propensão à tomada de risco acaba realmente se destacando nesse momento de competição. Então, muito interessante, adorei o momento nerd aqui da nossa abertura, e realmente é o outro ângulo, né? Essas palavras que você trouxe, elas têm muito a ver com o que eu acredito que são os líderes que acabam conseguindo passar por esses momentos, acabam conseguindo sobreviver a essas crises, e, mais do que isso, acabam indo atrás de outras crises, né? Eu acho que existem vários perfis de líderes, e eu me encaixo no... Eu brinco que tem o líder que gosta do quentinho e o líder que gosta da fogueira. Ambos são maravilhosos, ambos têm prós e contras. Mas se você bota o líder que gosta da fogueira no quentinho, ele morre de tédio em 3 meses. Se você bota o do quentinho na fogueira, ele sai queimado em 3 meses. Então, acho que no fim da história tem um capítulo desse líder, dessa gestão de crise, que é muito fortemente relacionado ao autoconhecimento. Quem sou eu? Qual é o meu ambiente confortável, no bom sentido? Onde eu me sinto em casa? Se é na fogueira, se é no quentinho, e ir atrás de coisas que tenham um fit muito parecido com o que você gosta e onde você se vê feliz, é extremamente importante, né? Então, acho que se a gente tivesse uma word cloud dessas suas palavras, talvez com a word cloud das pessoas que estão aqui nesse painel, provavelmente encontraríamos várias intersecções. Maravilha, Cláudia. Henrique, e para você, eu queria assim, que se você pudesse ilustrar para a gente, Brasil Paralelo estava há pouco, continua em larga medida, né? Num holofote bem pesado. Como é que isso mexeu com a sua capacidade de liderar essa equipe numa crise? Sai mais forte, sai mais enfraquecido? Eu acho que os colegas aqui somos dos que gostam da fogueira, né? Sem dúvida, né? O Eduardo estava falando aqui quando decidiram não vender, né? A Cláudia, eu nem imagino que você passou com o Uber, eu nem imagino. Agora estou imaginando um pouquinho, agora com a CPI. Quando o Estado ele não suporta, quando o mainstream não suporta a inovação, né? O Píndaro, você falou, eu gostei do Píndaro, porque ele falou, né? Competição de forças, né? E o contexto é mais ou menos esse, quer dizer, o mercado de mídia com a internet ficou de cabeça para baixo, né? No mundo inteiro. O Brasil Paralelo é uma empresa de mídia, né? Que tem 5 anos, nasceu nesse ambiente totalmente novo, então é um modelo de negócio totalmente novo, atende às demandas de uma forma totalmente nova, e a inovação no mercado super estabelecido, ela vai gerar essa resistência, não tem outra. Então, esses nossos 5 anos de existência, eles são de fogueira total. A crise sempre teve aí, né? A gente nunca foi bem aceito no mainstream, e pelo público a gente sempre foi muito bem aceito, então imagina esse tensionamento, né? Hoje é uma das empresas de mídia que mais cresce no Brasil. A gente trabalha basicamente com planos de assinatura, né, Denis? Só para dar um contexto, é a única fonte de receita, e hoje são 295 mil planos de assinatura ativos, está chegando num patamar de faturamento alto e tal. A gente também trabalha com super transparência, então esses números não tem assim nenhum tipo de... A gente divulga os relatórios, então esse ano a gente a previsão está entre 60 e 65 milhões de faturamento. E aí mistura mídia com política, e aí acontece o que aconteceu com a gente. Fomos acusados previamente na CPI do Covid, né? Eu digo previamente porque eles estão lá fazendo a investigação, mas já acusam, né, nos discursos e tudo mais, já falam a ideia deles qual que é, né? E a ideia deles é de que a gente produz fake news, e de que as fake news que a gente produz levaram pessoas à morte ou contribuíram com as mortes na pandemia, né? E aí, num primeiro momento, o requerimento ele não tinha, o requerimento de quebra de sigilo, etc., então não tinha nenhuma justificativa. A gente entrou no STF, pediu que houvesse, então, uma justificativa, pelo menos, né? E aí eles fizeram a justificativa. A justificativa, só para vocês terem uma ideia, um exemplo, né?
Eles pegaram um trecho de um documentário nosso. Ano passado, a gente lançou 25 filmes. História da educação, conflito Estados Unidos, Rússia e China, pautas identitárias, crises identitárias, liberdade de expressão, etc. Um dos 25 foi sobre a pandemia, com foco, basicamente, a gente fez basicamente uma crítica para pensar sobre o poder que a gente dá para os governantes nesse momento, né? Era basicamente isso. Não falava nada não fazia nenhum tipo de campanha contra máscara, vacina, nem nada. Inclusive, no início do filme tem um disclaimer falando, olha, esse filme não é contra nenhum tipo de medida restritiva, sanitária e tal. E eles pegam um trecho do professor Ricardo Gomes, que hoje é vice-prefeito de Porto Alegre. Vice-prefeito de Porto Alegre. E o trecho dele diz o seguinte, não vou saber dizer as palavras exatas, mas ele fala assim, olha, os políticos têm a formação política, os políticos têm que tomar decisões políticas, eles têm ferramentas políticas, então essas decisões de lockdown, etc., então são decisões políticas, não vamos ficar dizendo que, não vamos ficar misturando as coisas. A ciência, no momento, porque era bem no início, né? Então, ele diz assim, era bem no início, era 2 meses depois de declarada a pandemia, ele fala assim, olha, a ciência está dizendo que não sabe ainda. A ciência como um todo. Então, é uma frase dele, lá, um entrevistado do documentário, ele aparece em vídeo falando ali. Termina essa frase e eles concluem, não, então frases como essa, né, mensagens como essa são, descreditam as medidas, etc., e podem ter levado pessoas contribuído com as mortes, etc., e tal, crime contra a humanidade, aquelas coisas todas mais. Então, a investigação deles é para... isso que é engraçado, né? Qual que é o objeto da investigação? A gente tomou como princípio, desde o início da fundação da empresa, nós nunca ia receber nenhum dinheiro público, né, por uma questão de princípios, e também porque a gente acreditava que ia funcionar melhor assim, porque a gente entendia que a indústria cultural no Brasil tinha estagnado justamente pela dependência do Estado, a dependência estatal constante, etc. E tal. Isso foi fazendo ruir a criatividade e tudo, né? Então, a gente adotou isso como princípio e também como estratégia. Isso, esse é o tom desde o início, né? E tal. A gente fez disso campanha de marketing, alguns de vocês já devem ter visto a gente falar, não recebemos nenhum dinheiro público, etc. E tal. E, de fato, inclusive, depois, quando o Bolsonaro foi eleito, vários conservadores foram para o governo e surgiram várias propostas interessantes, projetos legais, olha, quem sabe, vamos fazer aqui e tal. E a gente negou tudo, né? E sempre numa boa forma, a gente nada contra quem faz negócio com o governo, mas a gente não pode, né, que nenhuma linha, zero. Do que a gente está sendo acusado na CPI? Né, de receber dinheiro público. E aí estão lá, pegaram quebra de sigilo bancário, fiscal, a geolocalização minha de 3 anos, meus e-mails, o WhatsApp, minhas buscas no Google, 3 anos de busca no Google, fotos do meu celular que estão no meu celular ou as apagadas. Vamos pedir para a Apple isso aí. E é isso aí, para o Renan Calheiros, Humberto Costa, os caras terem acesso a tudo isso para entender se eu tenho relações ou não com o governo, etc. Bom, dito isso, o contexto, decisões, assim, sobre decisão, você falou liderança e tal, Denis. Bom, eu acho assim, que hoje existe uma acho que uma hipervalorização assim, do líder que sabe tomar decisões e tal. Por que eu digo hipervalorização? Porque eu acho que isso existe, claro, uma pessoa vai ficando sábia na vida, vai aprendendo a tomar decisões, mas a gente não pode ter, a gente tem que ter humildade. Eu e meu sócio, a gente é super jovem, a gente não toma nenhuma decisão sozinho. Nenhuma. Né? O Lucas e o Felipe fundaram a empresa junto comigo, todos, não tem uma decisão, as únicas decisões que eu tomo sozinho no dia a dia, assim como, né, diretores executivos, são as menos importantes, são as do dia a dia, coisa para cá, coisa para lá, orçamento pequeno. Decisão importante, a gente está sempre junto conversando, ainda mais num momento como esse. Né? E a gente, basicamente, fez um pronunciamento oficial, escrito a várias mãos, né? Lançamos o pronunciamento e ficamos esperando. No primeiro momento, a gente tomou um baque, porque a gente queria entender melhor o que estava acontecendo, a gente começou a assistir os vídeos lá das discussões lá na CPI, a gente ficou assustado com aquilo, porque viu que não tinha nenhum compromisso, assim, a empresa aliada do vírus, aquela gritaria, vota aí, está votado, quebra de sigilo. Daí a gente começou assim, puxa, será que vai ser isso mesmo? Será que vai ser nessa bagunça política que a nossa empresa, né, 140 funcionários, uma puta responsabilidade, etc. Será que vai ser assim mesmo? Os caras vão fazer um debate. O que mais eles podem fazer, né? Será que podem nos incluir nesse relatório, realmente nos acusando de ter contribuído com mortes e tal, né? Passado uma primeira semana, meio
zero foco no negócio, só nisso aí, advogado, etc. Passado uma semana, a gente refletiu, olhou para a reação do público, falou assim, bom, a gente vai comprar essa briga. Mas aí, claro, os 3 decidindo, mas além de nós 3, muita gente contribuindo, advogado. Claro que os advogados meus queridos advogados lá da EBCL, mas assim, a orientação em geral não faz nada, não briga com político, não, deixa quieto, não sei o que e tal. Mas aí Brasil Paralelo, né, como é que a gente ia deixar de... Assim, claro, você escolhe a briga certa, né? Você não vai ficar pessoalizando, você não vai ficar politizando, você vai fazer a briga correta, né, ponderada, etc. E aí primeira coisa que a gente fez, pegamos os vídeos da CPI, começamos a publicar os vídeos para a nossa base. Ó, está aqui, é isso, é dessa forma que eles estão tratando a nossa empresa. Então, os caras veem lá políticos conhecidos e tal, de um lado, o Brasil Paralelo do outro, as pessoas podem tirar a sua conclusão. Pegamos o requerimento, publicamos e tal, e marcamos uma data e um horário para uma live oficial, né? Centenas de milhares de pessoas para assistir, e a gente basicamente pegou na contabilidade, organizamos todas as nossas contas lá, todas as entradas, e ficamos lá por mais ou menos 1h30 com as contas abertas e explicando para as pessoas o que era cada um daqueles centavos ali que tinham entrado, porque eles tinham pedido desde 2018, depois o Gilmar Mendes, no STF, diminuiu o período, mas a gente pegou do período que eles pediram e falaram, desde 2018 entraram 72 milhões de reais na nossa conta, agora já foi maior, porque com a CPI faturou um monte, né? Então, até ali tinha sido 72 milhões. Foram 40 mil novos assinantes pagantes, 40 mil novos assinantes pagantes da CPI. 15 dias, 2 semanas ali, mais ou menos, tudo isso aí. Fizemos promoção, 50% de desconto, tudo mais, mas você vê a mobilização, né, com isso. E a gente explicou todas as entradas. Está aqui, coisas que a gente nunca tinha aberto, por exemplo, a gente vendeu uma pequena quantidade de ações, a gente nunca teve nenhuma rodada de investimento, mas a gente tem um conselho de mentores, então a gente vendeu umas ações simbólicas, então tinha lá uma entrada de ações pequena, perto do, acho que era 2% desses 72. Falamos, a gente nunca falou isso, mas está aqui, nós temos alguns sócios e tal. Falamos tudo, mostramos tudo. É isso, vendeu esse monte de assinatura, e a credibilidade, nunca recebi tanta ligação de apoio, né? Mas a conclusão dele, eu acho que eu peguei demais a palavra aqui, peço desculpas. Acabou a história. Não. História, né, política e tal, isso aí. A gente adotou os princípios desde o início e tornou os princípios dos valores dentro da empresa como se fosse um manual de cultura. Tá? O cara entra na Brasil Paralelo, tem muita diversidade na Brasil Paralelo, formas de cara que gosta mais do Bolsonaro, menos do Bolsonaro, cara que não gosta, cara que tem uma visão política X, Y, Z. Mas os princípios, não tem como o cara não estar alinhado. A verdade é o primeiro valor, a busca da verdade. A verdade é que leva uma série de coisas, por exemplo, essa coisa de não tomar decisão sozinho. Se você busca a verdade, você vai chegar à conclusão da humildade, você vai chegar à conclusão que você tem que ser humilde, porque você... Eu tenho 30 anos à frente de uma empresa, se eu busco a verdade, eu vou descobrir logo que eu não tenho capacidade. Né? Isso é uma das coisas, mas você começa a pensar também na questão da transparência. Por que eu não posso falar meu faturamento? Por que eu não posso falar para as pessoas o que aconteceu, etc. e tal? Né? Então, depois você tem liberdade, arte, diplomacia. Então, você tem os nossos valores lá. E quando chega um momento desses, o custo de você simplesmente seguir aquela cartilha de valores, ele é muito baixo. O custo é baixo, quer dizer, você não precisa fazer muito. O único custo que você tem nesse momento é o pessoal dos donos do negócio. Porque você sabe que a briga vai continuar e a instabilidade vai continuar em cima de você. Você poderia, eventualmente, botar panos quentes, entrar lá no lobby de Brasília, começar a falar e tal, não vamos brigar, não sei o que e tal. Mas aí você vai contra os valores e tem um custo alto na cultura, isso. Você começa a perder a cultura para preservar o patrimônio dos donos, para preservar a noite de sono dos donos, etc. E tal. Então, assim, o que eu acho que o papel do líder na crise é o sacrifício, né? Em prol dos valores, em prol do propósito. Se o cara estiver muito preocupado ali com o bolso, com a noite de sono, etc.,
vai ser difícil manter os valores e aí não inspira, o time não fica inspirado e tal. Então, assim, essa linha nossa de buscar integridade nos ajudou muito nisso aí. A gente saiu grande, mas estamos na crise ainda, não saiu o relatório da CPI, então... Vai sair com mais vamos 100 ver o que mil vai novas acontecer. assinaturas desse jeito. Na verdade, até tem uma informação que poucas pessoas têm sobre o Hayek. O Hayek teve um pai que era um baita de um botânico, e isso influenciou muito o modo como ele analisou ciência política, a dinâmica da vida social, porque existe uma espécie de darwinismo nisso tudo, que os mais bem adaptados prosperam. O grande problema, então, não é o mais forte, não é o mais rico, não é o mais bem alimentado, é o mais bem adaptado a uma situação concreta. Assim acontece na vida natural e assim acontece na vida das empresas. Outro dia eu estava conversando com o Urit sobre isso, que estava aqui agora há pouco, e não sei se ele está aí ainda, mas ele até fez uma palavra dura, ele falou assim, cara, o fechamento de algumas empresas é fundamental para o saneamento do sistema. E o que de pior nós podemos fazer é, por exemplo, enfiar dinheiro público numa coisa que está destinada a quebrar para desequilibrar esse sistema. Talvez a saída esteja por aí, entrar nessa briga por princípio, sacrificar eventualmente alguma coisa em nome dessa coragem para se mostrar mais bem adaptado, Eduardo? Cara, eu vou querer trazer um ângulo seguindo essa tua linha, mas eu quero só fazer aquelas tuas perguntas, aquelas coisas que você falou, que você dizer crise, você me botou minha cabeça para pensar, né? Fiquei viajando aqui. Aí depois eu vi a Cláudia falando, o Henrique falando, eu falei assim, eu vou tentar trazer um ângulo um pouco diferente, que foi o que nos preparou para essa crise que a gente passou do Covid. Eu e meu sócio, nós éramos melhores amigos com 15, 16, 17 anos, e a minha irmã casou com o irmão dele. E tiveram 2 filhos. Depois de, 3 anos de casado, as famílias brigam de morte. Tipo, aí eu saía para tomar cerveja com o Mário, que a gente era amigo ali, como é que a gente vai fazer a situação, não sei o quê. Eu chegava em casa, como você saiu com o Mário? Ele é da outra família. Eu falei, eu sei. Eu não tenho nada a ver com isso. E aí, ali, a gente começou a fortalecer a nossa amizade. Quando a gente abriu o primeiro restaurante em 99, e depois em 97 a gente estava tecnicamente quebrado, ali, ao longo desse quebrado, que foram uns 2 anos, 3 anos, estava falando para ele, cortava a conta de luz, cortava a conta de gás da minha casa, todo dia eu tinha que arrumar dinheiro para acabar o dia na física. Eu tinha que arrumar R$500, R$200. O Marcos Prado, que a gente falou, um dia ele chegou lá, pô, olha aqui, acabei de fazer umas fotos aqui para Richard. Ah, é? E você precisa desse dinheiro? Não, então você me empresta até quinta-feira? Era terça-feira. Então, era esse nível que eu era de estresse. E a gente aprendeu a gente lidar aos estresses, um suportar muito o outro na crise. Então, até o humor passou a ser parte da maneira de a gente lidar com a crise, e a gente suportar o outro o tempo todo. Então, acho que a gente, ao longo da vida, a gente foi se preparando e se aglutinando, como os dois, como sócios de vida e de negócio, e as crises foram só passando, né? Então, depois, eu me lembro uma vez, o menino chega desesperado, olha, saiu aqui no Orkut, que tem uma barata na loja tal. Aí tu podia ficar, meu Deus, tem uma barata. Não. Pô, que bom que a barata está sabendo no Orkut, porque a gente nunca saberia que a barata está no Orkut, na loja. Agora a gente sabe, vamos lá ver o que está acontecendo, não sei o quê. A gente acabou aprendendo com aquele negócio. Então, a gente sempre tentou fazer das coisas ruins, coisas boas, né? Então, aí veio aquele negócio da porta dos fundos, né, que saiu um vídeo. Aí estou numa sala de reunião, aí entra a moça, a diretora de digital, na época, lá que tinha, aí ela falou, cara, parece um vídeo da gente. Eu falei, é bom ou é ruim? É muito ruim. Aí eu falei, gente, um minutinho só que eu vou dar uma olhadinha ali no vídeo. Aí eu chorava de rir. Eu falei, porra, o vídeo está muito bom, está esculhambando a gente, os poletos, esculhambando, jogando coisa, mas está muito bem feito, rindo. E eu e Mário, eu não sei se repararam, que agora eu estou de touca, mas eu sou careca, né?
E o Mário me sacaneia o tempo todo, que eu sou careca, eu sacaneio que ele é narigudo, que ele é baixinho, não sei o quê. Então, era a maneira de a gente desestressar de todos os estresses, que eu acho que a gente tem, parecido com a vida da Cláudia, a gente teve muita crise ao longo da jornada. E aí, a gente sempre foi tirando do limão a limonada, a gente acabou fazendo uns filmes com ele, que aí não arrumamos mais 40 mil seguidores, porque a gente não sabe, lá, assinantes, que a gente não tinha. Mas foi incrível para a cultura da empresa, que atraiu pessoas incríveis para trabalhar com a gente, porque a gente pensava fora da caixa. A gente começou a ter uma agência dentro digital, e hoje a gente tem uma house desde então. Então, as crises foram sempre nos fortalecendo, né? E aí, em 2019, é o melhor ano da história do trigo, do espoleto, 20 anos da marca, a maior venda da história, muito porque a gente fez as escolhas baseadas nos nossos valores, que é família, hombridade, felicidade, liberdade, confiança, e principalmente o nosso propósito, que é democratizar a culinária, o cliente respondeu, né, o Augusto falou muito de cliente aqui, ele respondeu a qualidade, com preço, não sei o quê, uma coisa maravilhosa, a gente teve o melhor ano de venda da vida. E aí, eis que, de repente, em fevereiro, aquela tragédia que todo mundo aqui viveu. E eu vou trazer também um pouco o lado pessoal, para sair um pouco só do profissional, que você me provocou aqui. E aí, no primeiro momento, imagina, a gente estava nunca tive dinheiro na vida, até 2018, quando a gente vendeu a Domino's, eu e Mário, a gente já tinha construído uma empresa de algum tamanho, naquela época ia faturar alguma coisa por volta de 1 bi 100, 1 bi 200 do sistema, e a gente não tinha dinheiro para 2 meses da nossa vida, a gente vivia muito bem, mas a gente não tinha na poupança 2 meses de dinheiro se desse algum problema, né? E aí, em 2018, a gente vendeu a Domino's, realizei o sonho da casa própria, mas é verdade, eu morava de aluguel mesmo. Bem, mas de aluguel. E aí, a gente, muito por causa dos valores mesmo, que a gente quis ficar por causa do propósito e tudo. E aí, quando veio ali a crise, a gente estava na vida, assim, maravilhosa, fazendo só o que gostava, no negócio e tal. A gente já conselheiro, o Tom, que é o nosso sócio, mandando hiper bem. Então, estava tudo maravilhoso. E veio aquele negócio que a gente já entendeu que estava chegando por causa da Endeavor, que a gente vinha falando com empreendedores da Endeavor da Itália, da China, China que não tem, mas de outros lugares também que estavam tendo, e como é que estava a Coca-Cola na China, o que não estava acontecendo, para se preparar com isso. Eu me lembro que a gente, quando estava na primeira reunião de crise, né, e aí eu estou naquela reunião ali que tinha que estar lá liderando, eu tive um ataque de pânico. E eu nunca tinha tido ataque de pânico na minha vida. Eu sou o cara mais zen, eu lido com o estresse de uma maneira... E ali eu tive um ataque de pânico, eu falei, caraca, e agora? Eu estou aqui com a equipe toda, a liderança toda da empresa, eu não posso ter um ataque de pânico. Aí, poker face, né? Nada está acontecendo, E, graças a Deus, é o bom de ter uma sociedade, você deve ter vivido isso muito, o Mário arrebentou. O Mário, na reunião, estava arrebentando, mandando bem, e eu ali tentando sobreviver para sair daquela reunião. Aí passou 3 dias, eu falei, porra, Mário, eu queria te agradecer, como tu mandou bem, meu irmão, porra, eu tive ali naquele dia um ataque de pânico. Você teve o quê? Não deu para notar, não notei, não, tu até falou umas coisas lá que eu gostei e tal, eu falei, porra, que bom, mas eu de fato estava tendo ataque de pânico naquele dia. E aí, é muito bacana, como num momento duro, né, você um apoia o outro, então eu queria aqui, como é bom você ter um sócio, que é irmão, que você ama, que te dá força o tempo todo. E aí, e isso fortalece demais. E aí, quando você vem ao longo do tempo, construindo uma cultura muito voltada aos valores, tudo que a gente faz é aos valores e o nosso propósito, quando veio a crise, que foi a gente estava ali, né, no limite, porque será que vai fechar todos os restaurantes? Será que não vai? Já fecharam 250, como é que a gente vai poder fazer delivery? Não vai? E a gente entendeu para a gente que o nosso propósito naquele momento seria ser... Desculpa, gente. Foi duro. Que era levar a experiência, a felicidade na casa das pessoas. Ou seja, a gente ia botar a gente e todo o time em risco, porque a gente não tem a menor ideia do que ia acontecer, né, para as pessoas poderem ficar mais em casa e, como consequência, tentar sobreviver. Né? Porque, naquele momento, com a venda da Domino's, sei lá, a gente vendia 800 ia vender em 2020 870 milhões, sei lá, o sistema. Caiu 82%. Então,
Então, a gente caiu para 18% de venda. Quer dizer, caos total, desastre, uma coisa horrorosa. Então, mas ali você vê a força, não só minha, do Mário, como sócios e irmãos, mas da cultura, das pessoas, de todo mundo estava ali com a gente, entendeu? Então, foi incrível a velocidade que a gente mudou, e aí depois, nem preciso falar, mas aí a questão de tecnologia, a gente transformou a nossa empresa em 4 anos, em 3 meses. O que seria demorar 4 anos para transformar, a gente fez em 3 meses. Hoje, a gente é uma empresa que chama Tech-Enable, né? A gente fez mais de 30 mentorias só com empresas de tecnologia, todas empresas de tecnologia, e a primeira coisa que a gente viu, e era bacana ver aquele painel aqui, que se eu tivesse visto esse painel aqui há 2 anos atrás, eu ia olhar para essa galera, e principalmente para o iFood, ele vai me quebrar, ai meu Deus, esses caras vêm de Marte, esses caras são de outro planeta. E eu descobri que é gente que nem a gente, eles não vêm de Marte, só que eles começaram a usar esta tecnologia há mais tempo, ou qualquer tecnologia, que o que importa é a inovação. E a nossa empresa sempre foi uma empresa inovadora, né? O Spoleto já começou inovadora há 20 anos atrás. Só que agora a gente está trazendo tecnologia para a inovação. E a gente estava fazendo a mesma coisa que a Domino's fez. Eu não sei se vocês conhecem o case da Domino's, mas a Domino's, se você pegar e botou $1.000 na Domino's há 10 anos, e $1.000 na Alphabet, dona do Google, quem botou foi com 3,5 milhões no Google e 5,2 milhões de dólares na Domino's. Quer dizer, uma empresa velha, pizzaria, antigo, de tecnologia. Ou seja, essa coisa de só a tech vai funcionar, é para a tech que fala. Só que você é que nem... Uma das mentorias, eu tive 2 mentorias incríveis. Uma era a seguinte, cara, a gente está vivendo a revolução que aconteceu no início do século, ao final do século XIX, onde foi inventada a energia elétrica. Então, que produtos a gente vai fazer para energia elétrica? Mas não é quem fazia geladeira a gás, agora é elétrica. E essa coisa de focar no cliente também, que é muito interessante, que é que a galera da Amazon fala assim, e aí lembrei aqui de falar para vocês, que eles começam todas as reuniões de diretoria falando sobre os problemas operacionais, depois sobre o problema, o que os clientes estão sugerindo, depois as vendas, e, se der tempo, o resultado. Aí eu falei, não, isso é só aqui no Brasil, que vocês ainda não estão tão grandes. Não, isso é no mundo inteiro. Todo lugar é assim. Então, isso é muito marcante. E aí, quando você vira o chip, qual é a grande diferença de uma empresa offline para uma empresa online? É que ela pode medir tudo. E, se ela é focada no cliente, ela pode realmente melhorar tudo. E, quando a gente sacou isso, a gente agora, como é que faz levar tudo isso para o offline e transformar o offline em online e fazer um verdadeiro omnichannel? Calei a boca. Pronto. É um baita painel, né? Dá para ficar aqui a noite inteira trocando ideia sobre isso. Só que o tempo ali já está apertando. Eu estou até vendo o Vinícius Poit aqui na minha frente, deputado federal, que é um ativista na luta pela liberdade, fica lá brigando contra os coletivistas. E eu queria saber de vocês um pouco sobre isso. O quanto o custo Brasil, a burocracia brasileira, o Estado brasileiro pesa nessa situação de crise. Ou seja, o que nós... É mais ou menos como dizem alguns liberais, assim, a melhor coisa que o Estado pode fazer para nos ajudar é ficar longe da gente. Quer dizer, ou existe alguma coisa que pode ser feita para mudar um pouco esse panorama já tão grave por natureza? Quer dizer, um vírus de comportamento meio desconhecido e que, obviamente, afetou a todos de maneira muito intensa. 80%, tenha santa paciência. 82%. Baita choque. Cláudia. 82 parece ser o número mágico, né? A gente viveu, acho que histórias muito parecidas, obviamente num outro ângulo, dentro de uma enorme corporação global, mas o nosso número também foi 82. 82, 85, e literalmente da noite para o dia. Tipo, fomos para casa numa sexta-feira e na segunda-feira acordamos com esse desastre. Ouvindo aqui os dois falarem, realmente é impressionante como, mesmo sendo dinâmicas diferentes, grandes corporações versus ambientes mais empreendedores, os desafios são muito parecidos, né? Eu não sei se o Eduardo vai lembrar, mas em 2004, eu estava fazendo o meu mestrado na UFRJ, na COPEAD,
e eu fiz um projeto sobre o espoleto, e eu te entrevistei em 2004, e foi bem depois do episódio, do vídeo, etc. Você estava contando a história, me veio aqui literalmente um filme na cabeça, e que incrível a gente tá agora sentados juntos e trocando essas figurinhas. Mas, voltando à pergunta, o peso Brasil, né? Eu acho que eu não sou uma pessoa que tem como, vamos dizer assim, a minha fortaleza o conhecimento político, né? A minha fortaleza é o conhecimento de tech, ou a minha fortaleza é a gestão de time, mas é claro que isso afeta o nosso dia a dia em várias formas. Eu acho que, na minha história, tanto como empreendedora, que já fui também, empreendedora bootstrapped, pegando dinheiro emprestado para pagar a conta no dia seguinte, e agora num papel corporativo, o que eu costumo dizer é que o Brasil ele é uma potência, né? Se a gente olha tanto para a WeWork, se a gente olha para a Uber, o Brasil ele está ali top 3, se não top 2, se não top 1, dentro do ecossistema dessas empresas. E isso tem um motivo. Na verdade, existem vários motivos, obviamente, o nosso tamanho, etc., são todos motivos relevantes, mas eu realmente acredito que isso contribui para times completamente diferenciados, né? Então, os nossos times, na verdade, eles aprendem, eu vou falar um pouco do ambiente corporativo, né? Eles aprendem a conviver com um ambiente onde você é totalmente ignorado pela visão US-centric. Então, essas empresas, a sua grande maioria, tem suas sedes nos Estados Unidos e a América Latina fica completamente de lado. Nosso dinheiro não vale para nada, mesmo se a gente for o número 1 no mundo em tamanho, em termos de faturamento, quando você aplica o nosso câmbio, a gente se torna irrelevante. E isso faz com que os funcionários e os times dos nossos mercados tenham que ser muito mais criativos. Eu acho que esse é o ponto número 1, ou seja, você tem que chamar atenção de alguma forma, você tem que achar uma forma de literalmente hack o sistema que não foi desenhado para você. Então, eu vou dar um exemplo de um case real da Uber, que o Brasil foi o país que, meio que escondido, lançou o pagamento em dinheiro. A empresa tinha como política: você não pode aceitar pagamento em dinheiro porque você estraga a experiência mágica. E a experiência mágica é a pessoa poder chegar no seu destino, abrir a porta e sair do carro sem ter que ter aquele momento de puta, quanto é? Não tem troco, taraná. E quando o Brasil lança dinheiro, a empresa literalmente multiplica 4x em menos de 3 meses. E esse é o tipo do exemplo que é contínuo dentro das empresas brasileiras, né? Você tem que olhar para uma coisa que foi desenhada assumindo um ecossistema de regulação, de controle de tecnologia, de fraude, um ambiente. Normalmente essas empresas são desenhadas num ambiente muito mais estável do que o nosso. Você traz isso para a nossa realidade, muitas dessas coisas não funcionam, né? Então, o Magic Experience da Uber teve que ser redimensionado no Brasil. O nível de fraude que você tem em entrega, e vocês devem viver isso na pele, né, no nível de entrega, é uma criatividade que nunca passou pela cabeça do engenheiro ou do gestor do produto que está nos Estados Unidos. Exemplo de segurança. Segurança na Uber nos Estados Unidos era muito falado de acidente de carro. Aqui no Brasil a gente está falando de assalto, de homicídio. É outra dinâmica, são outras preocupações. Isso não é só o custo político, né? A gente pode, obviamente, atribuir tudo isso ao custo político, mas ele é também uma questão macroeconômica que vai além só desse momento no tempo, quem é o político que está liderando. É uma história de literalmente décadas que a gente convive com esse cenário macroeconômico muito instável. Só que, voltando para o time, então, esse time ele tem que ser criativo. Eu acho que uma coisa que ficou muito forte aqui, ouvindo o Henrique falar, é a questão de você assumir o risco, né? Então, os advogados sempre vão falar: não, você não pode fazer isso de jeito nenhum. De forma geral, se a gente não assume riscos dentro do nosso cenário, se a gente não assume risco quando a gente está inovando mais rápido do que as nossas leis estão, do que os nossos governos estão, por definição, você está assumindo risco, porque você está
empurrando a cadeia, né? E o caso da Uber é um caso emblemático disso, onde existiam muitos debates de leis, onde ficava aquela discussão de qual é o nosso papel, né? O nosso papel é esperar a regulamentação nos acompanhar, ou o nosso papel é continuar andando, continuar inovando e continuar desafiando e forçar toda essa parte de regulamentação e de leis nos acompanhar. E essa tomada de decisão e essa decisão de ir pelo caminho do road less taken, né, pelo caminho arriscado, ela é uma característica que eu acho que ela nasce dado esse nosso cenário macroeconômico, esse nosso cenário político, porque você está constantemente tendo que tomar esse tipo de decisão, e é o que o Henrique falou, se você seguir o advogado, você vai ficar escondido diante de um cenário onde você não tem nada para esconder, né? Então, acho que esse é uma outra característica que é resultado, e ela acaba sendo muito única do profissional brasileiro. E talvez um terceiro ponto que já foi muito falado aqui, não quero chover no molhado, mas que é a questão dos valores, né? E de novo, trazendo o contraponto para uma corporação diferente de uma empresa como uma empresa de vocês, que vocês fundaram com os seus sócios, né? Uma corporação, aí, tanto o WeWork quanto o Uber, aí é a minha fogueira, né? É entrar nessas empresas quando seus fundadores saíram. Então, entrei na Uber logo depois que o Travis saiu e agora entro na WeWork logo depois que o Adam sai. E o que acontece com o cenário de valores dessa empresa e como que nós, como líderes, temos um papel essencial diante do nosso cenário político em manter esses valores num nível de rigidez e disciplina que talvez num ambiente menos complexo você consiga ser mais maleável, né? Então, o valor do the right thing é um valor que era o principal valor da Uber e é um dos principais valores da WeWork, e ele rege todas as decisões, na verdade. Então, a queda de 82% da Uber do dia para a noite, qual foi a discussão do the right thing? O que eu faço com os meus entregadores e com os meus motoristas? Claro que eu preciso pivotar a empresa, eu também tive que pivotar a empresa quase 100% de mobilidade para o business de Uber Eats. Então, imagina você pivotar uma empresa daquele tamanho, mas antes de fazer tudo isso, a discussão na mesa era uma discussão de qual é a coisa certa em relação aos nossos parceiros, que são as pessoas que viabilizam o business, seja ele a entrega da comida, seja ele continuar dirigindo para as pessoas irem ao hospital, irem trabalhar de uma forma mais segura. E esse valor, em muitos momentos, você tem o ruído do externo e você tem que fazer realmente um exercício muito forte do que... Cara, o que é o core do interno? Então, no mundo, a gente sabe que existe uma pressão em relação à relação trabalhista de subordinação com motoristas e entregadores do mercado da Uber, né? Não específico a Uber, ao segmento de forma geral. Naquele momento, o do the right thing foi estender um benefício de, se você comprovar que você está com Covid, a Uber vai te remunerar durante 2 semanas. Isso foi um risco imenso. Isso colocou todo o processo de construir uma relação de microempreendedor independente em xeque, literalmente do dia para a noite, porque a empresa adota uma atitude que é uma atitude pautada no valor, que é pautada no que é a coisa certa de se fazer. No caso da WeWork não foi diferente. Os funcionários, né, o Eduardo estava falando, muito parecido. Os prédios não podiam fechar. Existem empresas de serviços essenciais. A Trigo poderia estar trabalhando dentro de um prédio da WeWork, então não tinha opção de mandar os funcionários para casa. Os prédios precisam continuar funcionando. E como que isso se relata diante do medo das pessoas ficarem doentes, do que vai acontecer? Mas, de novo, eu acho que essa obsessão pelo valor e a capacidade de abafar o ruído do político, do macroeconômico e de todo o resto que acontece no nosso país é onde os profissionais se destacam, obviamente, estamos falando aqui de liderança, mas mais do que isso é a forma que você fica fiel ao que você acredita, né? Então, é um exercício aí de, literalmente, às vezes, tampar os ouvidos, assim, eu vou ignorar o que está acontecendo
no jornal, na CPI, e eu vou voltar aqui para o meu centro e o que é a coisa certa a ser feita. Então, acho que isso foi falado já pelos dois e muito, muito legal, na verdade, ver isso tão presente em empresas de tamanhos e dinâmicas diferentes, e eu acho que é um desafio comum, né? A frase que o Tomás falou no começo, né? Ele falou o caos é passageiro, a minha frase seria o caos é contínuo. Então, se o caos é contínuo, a gente tem que aprender a estar sempre separando esses fatores externos e trilhando o nosso caminho, senão a cada dia você vai mudar a estratégia da empresa, e a cada dia você vai tentar se proteger de uma nova ameaça, seja o dólar, que destruiu toda a sua estratégia de hedge, seja uma nova pressão de uma nova legislação, você sai do rumo e isso te tira do trilho. Então, acho que é um desafio, nos transforma em profissionais muito diferenciados. A nossa capacidade de conviver, de abafar esse ruído, de focar, de ser criativo e de assumir risco é o motivo que a gente está vendo inúmeras empresas nascidas no Brasil desbravando o mundo e realmente sendo os trendsetters aí das principais tendências de inovação. Obrigado, Cláudio. Bom, olha o nosso tempo, tá assim, voando. Se vocês puderem fazer rápidas considerações xingando o Estado, a gente agradece. Só não vai dar tempo daí, de todos os xingamentos. Acho que na prática a gente vive dois desafios. Tá? Um é o custo e outro é a regulamentação. O custo é a tributação e a regulamentação é todo tipo de interferência que você possa imaginar. Né? Quer dizer, a gente estava fazendo uma leitura outro dia lá, os documentários financiados pela Ancine, todos, nos últimos 5 anos, todos eles, tiveram menos audiência que um dos que nós lançamos no ano passado. Quer dizer, a gente lançou um documentário no ano passado que teve mais audiência do que todos os que foram financiados pela Ancine nos últimos 5 anos. E, obviamente, todos eles custaram mais, né? E nenhum deles gerou muita receita. Né? E esse nosso custou pouco e gerou também muita receita. Né? E aí, ao mesmo tempo, você pensa, pô, que legal, a sua empresa faz isso aí, faz sozinha, né? não pega dinheiro do Estado e tal. Beleza, então, mas lá no nosso custo o Estado está. Então, quer dizer, acho que terceira ou quarta linha de custo lá é imposto. Quer dizer, pessoas, mídia, a gente gasta muito em publicidade, tem produção e o imposto acho que é até mais que produção. A gente gasta tanto imposto lá e tal, né? Agora, na regulamentação, o Estado é criativo, né? Então, o mercado de mídia, que é o que a gente está inserido, é uma loucura, porque você pega o seguinte, que no último século, qual é o grande negócio de mídia? É a televisão no Brasil. A televisão, isso foi uma red pill, que eu estava vendo a entrevista do Walter Clark, que era executivo da Globo, e nunca tinha me dado conta. E ele estava falando assim, televisão no Brasil é um serviço público, 100% público, não é um serviço privado. O Estado é que presta o serviço de televisão para as pessoas. Em alguns casos, ele somente dá uma concessão para alguma empresa explorar aquilo lá, que é o caso da Globo, SBT e tal. Mas o serviço de televisão é estatal. Né? Então, olha a loucura que a gente vive. Então, surge a internet, milhões de iniciativas, pessoas cumprindo esse papel individualmente, ou, no caso nosso, empresas, sendo empresas de comunicação, etc. E tal. Bom, os políticos ficam, né? Como é que a gente pode regulamentar, como é que a gente pode interferir? E aí entrou numa seara, e eu até finalizo para a gente ir rápido aqui, mas aí nós entramos numa seara muito complicada nesses últimos tempos aí, né, e principalmente agravou mais nos últimos meses, que é a questão da liberdade de expressão. Né? Quando a gente fala de mídia, a gente fala de expressão, e aí entra a questão da liberdade de expressão. Ontem eu estava no jantar, e com o Fernando Schuller estava falando, cientista político fenomenal, ele lembrou de uma coisa importante, que os americanos eles definiram com muita clareza a questão da liberdade de expressão, o limite. Olha só, o que não pode ser falado? Olha, não pode agressão explícita. Né? Se eu, de fato, publicar um vídeo dizendo, olha, convoco todos vocês aqui para ir lá e no gabinete do Poit, sair correndo, todo mundo quebrar pau, todo mundo lá e tá bom. Aí prende e tal, cancela, porque aí você está... Né? Agora, fora isso aí, não podemos regular nada, porque a história já nos mostrou
que o mundo só evolui, só é como ele é, por conta da liberdade de expressão. Se fala muito de coisas anticientífico. É justamente aquilo que não está na ciência, que, quando discutido, produz o mundo que a gente vive. Só existem religiões diferentes. Eu garanto que aqui, nesse auditório, vocês têm os mais variados estilos de vida diferentes, decisões de vidas diferentes, decisões íntimas diferentes, que vocês fazem da vida de vocês e tal. E essas decisões diferentes, elas só acontecem porque existe um debate livre, justamente das coisas que não são científicas. A ciência é fantástica, é uma ferramenta de produção de conhecimento objetivo sobre o que são as coisas, né? Material, o que é o mundo, fantástico, né? O que é o vírus, como que combate o vírus. Ótimo, é uma ferramenta fantástica, uma tecnologia. Agora, o que eu faço da minha vida, Denis? Como que eu trato o Denis? Trato bem o Denis, não trato bem o Denis? Conheci Eduardo, fantástico. Manda uma mensagem para ele, depois a gente conversa, bate um papo, quem sabe, não. A maneira o que eu decido fazer da minha vida tem a ver com os meus valores, tem a ver às vezes com a minha religião, às vezes com... Né? E esse debate, ele tem que ser totalmente livre. Senão não existiria países com regimes políticos diferentes, religiões diferentes, pessoas aqui com decisões de vida diferentes. Então, só que o problema é que você não pode começar a relativizar um pouquinho, porque você dá a mão, o Estado quer o braço. Né? Você diz que tem que cuidar por causa de não sei o que tal, daqui a pouco aquele texto lá do Ricardo Gomes, que é um texto super tranquilo, está lá sendo, né, considerado fake news. Então, assim, é muito grave o que a gente está vivendo hoje. É muito grave, gente. É muito grave. Está atingindo agora quem está mais exposto, o Brasil paralelo, mas vai chegar em todo mundo. Entendeu? Você não vai poder falar o que você pensa, e daqui a pouco você está num bar, falando mal de um político ou de um ministro, você vai ter que ir na polícia prestar. Né? Ou, quer dizer, já aconteceu. Né? Então, assim, é muito grave o que está acontecendo. Tá? Então, a regulamentação estatal ela interfere nos negócios, beleza, né? Os liberais estão sempre falando isso, aqui o Instituto está sempre falando isso e tal, mas acho que, nesse momento, é uma oportunidade, a gente está vivendo uma oportunidade importante. Ela avançou da linha de só interferir nos negócios e ela vai começar a interferir nas nossas vidas pessoais. Então, a gente precisa se mobilizar, né? Precisa ter alguma reação a isso. Eu vou provocar diferente, que eles já falaram tudo nesse sentido. Né? E aqui é o Instituto, né, de Liderança, Formação de Lideranças. Né? E a gente vai ficar falando isso aqui 10 anos. E a gente tem como exemplos, né, a inspiração, por exemplo, essa galera que estava aqui antes, são todas pessoas que a gente se inspira e tal. Mas quem vai mudar isso mesmo, e que para mim são os verdadeiros heróis, são as pessoas iguais a gente aqui, que vai para a política. Então, eu conheci o Vinícius Poit, garoto, em todas as convenções da Endeavor, adolescente, o pai levava, o Wilson, um cara maravilhoso, que está se doando há anos por São Paulo, adoraria que ele se doasse para o Rio também, mas, porra, tudo bem, para que seja para São Paulo, e ele podia estar aqui, falando de uma empresa que ele criou, que ele empreendeu, mas ele foi empreender na política. Então, você, brother, para mim, é o verdadeiro herói desse dia aqui todo. Porque você está lá brigando contra tudo isso aqui que a gente está falando. Então, nós aqui, que acreditamos em tudo, temos que apoiar ele e outros tantos iguais a ele, que eu sei que tem muita pessoa boa agora lá também. Então, na boa, galera, eu queria uma salva de palmas para ele aí, porque esse aí, para mim... Ele podia estar aqui no palco, e ele está num palco muito pior do que o nosso. Então, obrigado. É isso aí, moçada. Nós estouramos o nosso tempo, felizmente, por ótimos motivos. Cláudia Woods, Henrique Viana, Eduardo Oríbio. Certamente a gente pode conceder isso a Píndaro e a Aristóteles, campeões da crise. Parabéns, muito obrigado. Foi um prazer, pessoal.